Leiamos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler apenas o versículo de número 25. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero agradecer ao nosso pastor pela confiança de uma vez mais poder assumir esse púlpito santo para ministração da palavra de Deus. Sempre que sou solicitado, faço com muito senso de responsabilidade, pois sei o peso e a responsabilidade que cabe a cada um que assumir aqui para falar acerca desse Deus absoluto, desse Deus eterno, desse Deus glorioso, desse Deus que não tem começo nem tem fim, o Deus santo, o Deus poderoso, o onisciente, o onipresente, o onipotente, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que transforma, o Deus que vivifica, o Deus que santifica, o Deus que levanta, o Deus que guia, o Deus que ilumina, o Deus que determina, o Deus que fala, o Deus que exorta, o Deus que consola, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que aquece, o Deus que perdoa, o Deus que levanta. Este é o Deus único e verdadeiro, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus santo. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 10:25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, e tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém. Tome assento, por gentileza. Meus amados, ouvimos muitas palavras nesta noite, ouvimos louvores de adoração a Deus, e temos consciência e a certeza de que este lugar não é outro lugar, senão esta é a casa de Deus, e aqui é a porta dos céus. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, esta palavra que nós lemos nesta noite, esse versículo específico que eu tomo a propósito, foi exatamente no momento em que Jesus acabara de falar com os seus discípulos acerca dos privilégios que eles estavam tendo em fazer parte do ministério messiânico, do ministério de Jesus. E Jesus disse a eles que muitos reis e muitos profetas desejaram ver, desejaram participar daquele momento, e não tiveram, e não alcançaram, não chegaram, e eles estavam tendo este grande privilégio de estar presente com o Senhor, auxiliando Ele, fazendo parte desse momento tão importante do ministério messiânico de Jesus. E foi aí, senhoras e senhores, que o doutor da lei se levantou. Lucas fala de forma bem direta e objetiva. Ele diz: eis que se levantou um certo doutor da lei. O doutor da lei se levanta e faz uma pergunta prática do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Se fôssemos olhar ao pé da letra, nós poderíamos até mesmo pensar
que este doutor, ao fazer esta pergunta, ele queria de fato aprender com Jesus acerca das suas obrigações, dos seus afazeres, para que ele pudesse herdar a vida eterna. Mas Lucas, ele fala de forma bem clara que a intenção do doutor não era aprender com Jesus, não era submeter ao Senhor Jesus, nem ouvir do Senhor suas instruções, seus ensinamentos acerca deste tema. Lucas diz que o doutor se levantou, e eu entendo que ele se levantou com um ar de superioridade. Ele se levanta no intuito de provocar uma situação. Ele se levantou exatamente para tentar a Jesus, para colocar Jesus em provas. E ele queria de fato criar uma situação de debate, uma situação constrangedora, porque ele era doutor da lei. Sendo doutor da lei, sabia muito bem das suas obrigações, dos seus afazeres. Mas ele levanta com este ar de superioridade e faz esta pergunta prática: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Logo, Jesus responde à pergunta capciosa do doutor com uma outra pergunta. E aí Jesus lhe disse, fazendo-lhe esta pergunta: que está escrito na lei? Como lês? Quando Jesus lhe fez esta pergunta, automaticamente Jesus revela a sua presciência. Jesus sabia qual eram as intenções do doutor da lei. Mas Jesus em nenhum momento se deixa levar pela pressão. A pergunta de Jesus foi exatamente dentro do conhecimento e da vida daquele doutor. O que está escrito na lei? Como você entende? Como você vê? Aí o doutor lhe respondeu e lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o doutor respondeu à pergunta do Senhor Jesus, Jesus lhe fez um elogio. Jesus lhe respondeu e lhe disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Faz isso e viverás. Quando o Senhor Jesus lhe fez o elogio, dizendo: você respondeu muito bem, é como se o Senhor estivesse dizendo: você já sabe, está escrito, você tem conhecimento, faz isso e viverás. Faz isso e você vai ter uma vida eterna com Deus. Só que a questão aqui não é saber, a questão não é somente conhecer, porque quando Jesus lhe disse: faz isso e viverás, o doutor logo lhe disse, e Lucas fala de forma bem precisa, disse que ele quem? O doutor, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Lá atrás ele está perguntando: que farei para herdar a vida eterna? A pergunta era capciosa. Ele queria pressionar Jesus. Jesus lhe deu oportunidade. Jesus abriu oportunidade ao diálogo.
Jesus lhe fez a pergunta dentro do seu conhecimento. De forma alguma Jesus queria pressioná-lo, constrangê-lo, colocá-lo em dificuldade. Ele respondeu. Ele disse que tinha que amar a Deus. E disse que tinha que amar de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e que tinha que amar de todo o entendimento, e tinha que amar o próximo como a si mesmo. Só que agora ele está justificando a si mesmo. Isso tem um termo mais direto para inventar desculpas, querendo fugir das suas responsabilidades. Porque a questão, senhoras e senhores, não é saber, é viver. Não é somente ter o conhecimento da palavra. Não é somente entender a palavra, é viver a palavra. É praticar a palavra, é obedecer a palavra, é ser guiado por ela, orientado por ela, doutrinado por ela, exortado por ela, consolado por ela, se submeter a ela como regra de fé, como bússola e norte para um horizonte feliz. Então eu não tenho somente que conhecer, eu tenho que viver, porque palavras falam, mas o caráter arrasta. É a vida, é o dia a dia, é o que eu estou exercendo. E aí eu tomei por propósito, à luz das proporções pelo Espírito Santo nesta noite, de que tem muitas pessoas equivocadas com respeito à salvação. Eu posso até ir mais longe, eu posso subir o nível um pouquinho mais. Tem muitas pessoas equivocadas, enganadas com respeito a esse Deus absoluto, porque a maioria das pessoas olha para Deus comparando, se igualando, encaixando, limitando como um deusinho. Alguém que se põe aqui, se coloca ali. E eu vou muito mais ainda, alguém que dá imagem a Deus. E é muito mais que isso, inexplicável, injustificável. E eu volto a dizer-vos, podemos subir o nível um pouco mais em dizer que esse Deus que eu conheço, cheguei a uma conclusão de que ele não existe. Deus não existe. Porque se nós afirmássemos a existência de Deus, poderíamos afirmar outras existências. Deus é. Nós existimos porque partimos de uma criação, Ele nos criou, mas Deus é, não tem começo, não tem fim, não tem origem, não tem olho, não tem gosto, não tem pé. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o único e verdadeiro Deus, Ele é o Senhor de toda a glória. Moisés quis explicar isto, Moisés queria um motivo para dizer ao povo: eu vou em nome de quem? Eu vou falar quem está me enviando. Eu tenho que trazer diante deles esse Deus que se possa ser limitado, colocado em caixa. Eu quero apresentar alguém a ele. Deus diz: basta, Moisés, você vai dizer que eu sou, e não tem outra história. Eu sou o que sou. Deus não tem que submeter a nós, nós é que temos que submeter a Ele. Deus não tem que se curvar a nós, nós é que temos que se curvar a Ele. Deus não tem que vir até nós, nós é que temos que ir até Ele. Esse é o Deus que eu conheço. O Deus que está no seu absoluto e alto lugar, alto ser. E o doutor queria saber como é que eu vou viver a eternidade. Então tem muitas pessoas equivocadas, tratando Deus como alguém qualquer, se igualando a nós. Que está escrito na lei, como lês? Que é salvação, mesmo sendo uma pergunta capciosa, pastor Lucas. Mas eu posso dizer que esta, sim, de fato é a pergunta mais importante na vida do ser humano.
Que farei para herdar a vida eterna? Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque para chegar lá, tem que fazer alguma coisa. Para chegar lá, tem que fazer alguma coisa. E aí eu entendo que salvação é algo muito pessoal, que parte de mim, do meu querer, do meu desejo, do meu esforço, da minha luta, da minha vontade. Porque quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Para chegar no céu, tem que desejar o céu e fazer por onde para chegar lá. E aí eu lhe pergunto: o que você está fazendo para chegar lá? Qual é a tua motivação? Quem é o meu próximo? Aí vem aquela palavra: nem pai salva filho, nem filho salva pai, nem irmão salva irmão. Aí vem aquela palavra: muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. O chamamento para muitos, mas a escolha para poucos. E os discípulos estavam maravilhados, meu pastor, com tudo que eles fizeram antes, quando o Senhor os enviou naquela missão dos 70, que está aqui no contexto remoto. Foram nas cidades enviados por ele os 70, e o Senhor os instruiu, fizeram maravilhas, curaram enfermos, expulsaram demônios, festejaram, chegaram em casas, foram orientados. E quando eles voltaram da missão, alegres, regozijando, se sentiram úteis, e aí trouxeram o relatório para Jesus. E aí eles disseram: Senhor, pelo teu nome, até os espíritos, os demônios nos sujeitam. Ó Senhor, é maravilhoso o teu nome, e nós usamos o teu nome, e os demônios sujeitam a nossa palavra. Quer dizer, nós estamos felizes com os sinais. Aí Jesus quebra o clima e fala algo chocante para eles. Jesus diz: mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. O mais importante desta vida é chegar lá. Mais importante desta longa estrada da vida é chegar lá, no cruzar das cortinas da eternidade, é chegar lá e ouvir o Senhor dizer: vem amada minha, vem formosa minha, vem querida minha, entra para o gozo do seu Senhor. Aí eu lhe digo: o mais importante não são as coisas que acontecem aqui, o mais importante não é a vida presente, é a vida futura. Então nós estamos caminhando para o céu. Senhoras e senhores, vamos lutar, porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos quando cruzarmos a eternidade. Tem que fazer alguma coisa, senão você vai ficar. Tem que fazer alguma coisa, senão você vai ficar. Teu pai pode ser o homem mais espiritual desta igreja, tua mãe pode ser a mulher mais espiritual, teu marido pode ser o homem mais usado, tua esposa pode ser a mulher mais usada. Ela não garante a salvação para ti. É você e Deus que fazer para herdar a vida eterna. No céu só entra santos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Cada dia toma a sua cruz e siga-me. Eu quero resumir aqui e deixar para você esta palavra, para você pensar o que você está fazendo, porque isso é muito importante. Pastor Eliseu, não há um dia sequer, e Deus está presente aqui, que eu não pare para pensar na minha salvação. Que salvação não é por méritos, por tempo. Porque se fosse Moisés tinha entrado na terra, ninguém era mais merecedor de entrar na terra do que Moisés. Não é por status, nem por posição, nem por grau eclesiástico. E quem matou Moisés foi Deus.
Ninguém entra lá por tempo, que se fosse por tempo, o ladrão da cruz não tinha inaugurado o jardim. Tem que fazer sim, tem que abrir mão das coisas deste mundo nojento, porque a Bíblia diz: onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. E eu lhe pergunto: você quer ir embora? Eu ouço muitas pessoas dizer: não, nós vamos para lá, mas não estou com pressa. Eu digo a todos, em nome de Jesus: eu tenho pressa sim, porque a vida nesta vida presente é uma vida de risco. Que farei para herdar a vida eterna? E aí não tem meio termo, viu, cidadão? E aí não tem meio termo, rapaz, mocinha. Não tem meio termo. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Ou é salvo, ou é perdido. Ou vai estar com o Senhor na eternidade, ou vai para o lago de fogo que arde com enxofre, aonde há prantos, ranger de dentes. Ou você sobe, ou você desce. Que farei para herdar a vida eterna? E aí eu volto ao versículo: amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma, amar a Deus de todo entendimento, amar a Deus de todas as minhas forças. Eu lhe pergunto: Deus é a priori da sua vida? Ele é a razão do seu viver? Porque eu já entendi ao longo desta caminhada que Deus não passa para algumas pessoas de um pagador de contas e curador de doenças. Um Deus que trabalha em função daqueles que acham que o paraíso é aqui na terra. E aí vem, por final, amar o próximo como a si mesmo. Aí vem a justificativa, aí vem as desculpas. Quem é? Jesus conta alegoricamente a história de um homem que desce de Jerusalém. Traz uma parábola tão conhecida, talvez pouco entendida. Diz que o homem desceu de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e colocando sobre o seu cavalo, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando Jesus narra a parábola, que é o exemplo de uma grande verdade, se assemelha à palavra alegoria, que por derivação significa dizer coisas de maneira diferente. Jesus faz uma pergunta ao doutor: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor respondeu: que usou de misericórdia para com ele. Aí disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. De pé. Que farei para herdar a vida eterna? Quem é o meu próximo? Nós temos várias lições dentro desta parábola. Várias lições. Mas eu quero resumir aqui e lhe dizer que esta palavra não foi proferida por Jesus por um acaso. O doutor perguntou: que farei? Ao ponto de Jesus chegar a isto. Alegoricamente ele falou desta maneira.
Jesus está falando aqui de atitude. Jesus coloca um personagem ferido e diz que o ferido foi roubado, ficou machucado, vilipendiado à beira do caminho. Aí Jesus fala que sacerdote vai descendo e passa de largo. Aí Jesus fala que levita vai descendo e passa de largo. Eu quero resumir isto aqui com 3 lições. A primeira lição aqui é a lição dos valores. Por quê? Porque aos olhos daquele representante da religião, aos olhos do levita também, aquele cidadão não lhe oferecia nenhuma vantagem. E aí Jesus fala de forma bem clara de que os ladrões tinham roubado tudo. Então aqui nós temos a primeira lição: no mundo você vale o que você tem. E esta é a visão do mundo materialista, do mundo egoísta. É a visão metálica. A segunda lição aqui é a lição acerca da religiosidade. Minha religião, meu status, meu grau, minha altura é tão grande, tão suficiente, que eu não posso descer ao nível. Por causa da religião, o sacerdote não para. Por causa da religião, o levita não para. Passam de largos. Então a religiosidade muito grande. Eu não posso me deter com alguém ferido e machucado. Em terceiro lugar, que ajuda vem da onde não se espera. Um samaritano que não desce, mas que viaja. E quando viu ferido aquele cidadão, ele é movido de compaixão, que no grego é compadecer, coloca-se no lugar, assumiu os machucados e as feridas, porque atou azeite e vinho, e com todo cuidado coloca no seu cavalo e leva para uma hospedaria e cuida dele. E colocando na hospedaria, tira 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Sabe o que eu quero lhe dizer nessa noite? Que não importa tuas feridas e machucados, tudo que foi dito nessa noite foi profético. Todas as palavras que foram ministradas aqui desde o início desse culto, e todo o louvor que foi ministrado aqui foi profético. Você não está sozinho, você não está sozinha. Que o Senhor te ama e que Ele não olha para você como as outras pessoas talvez olham para você. Ele vê em você porque Ele te ama, porque Ele se entregou por ti. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu quero nesta noite lhe dizer em nome de Jesus que você está protegido por Ele, guardado por Ele, porque Ele te resgatou de um momento muito difícil da sua vida. E foi falado aqui nesse púlpito. Como foi que você chegou aqui? Você chegou aqui machucado, ferido, vilipendiado, rejeitado, desacreditado. E hoje você está aqui como príncipe. Você está aqui como servo e como serva de Deus, porque Ele parou para você. Ele se entregou por você, sarou suas feridas, curou suas enfermidades, sarou a sua alma, e Ele está cuidando de você. Você está hospedado nessa hospedaria dele, e o mais importante é que Ele está voltando, pastor Samuel, para nos buscar deste lugar, porque já tem um lugar preparado. Então se sinta nesta noite valorizado, abraçado por Ele, porque Ele te ama. Deus manda lhe dizer, se é que Deus manda recado, mas Deus fala ao meu coração, para você não se sentir inferior a ninguém, rejeitado por ninguém, porque Ele te ama e você é muito importante para Ele. Tua vitória está chegando, o tempo de você cantar, o tempo da sua vitória. Será se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus esta noite? Eu não sei quantas pessoas estão aqui que talvez não são, mas a primeira pessoa já está vindo. O Senhor quer riscar o teu nome do livro da morte, quer escrever no livro da vida. Então sai do seu lugar agora. Se tiver mais alguém que quer entregar a sua vida, o Senhor quer te abraçar nesta noite. Você é muito importante para Ele. Se há um vazio aí dentro de você, corra agora,
que Ele quer preencher tudo isto que está no teu coração. Vem agora. Onde está a segunda pessoa? Sai do seu lugar. Vem. Só mais um pouquinho. O Senhor te chama. Trabalhe, irmãos. Convide esta pessoa. O samaritano está aqui. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não olha para você pela visão metálica. Ele te ama pelo que você é. Você é muito importante para Ele. Vamos orar. Levanta suas mãos, igreja. O Senhor está neste lugar. A presença dEle é indizível. Ele te abraça nesta noite. Ele te ajuda nesta noite. Ele te cura nesta noite. Ele te restaura nesta noite. Ele te perdoa nesta noite. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por este culto, por esta palavra e por tudo que está acontecendo nesta noite. Deus, toca neste homem. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Restaura a sua vida. Deus, toca nesta mulher, toca neste homem, nesta jovem, neste jovem. Arranca este vazio, este medo do amanhã. Preencha nesta noite em nome de Jesus. Abraça com ela nesta noite, abraça com ele nesta noite. Ei, irmão, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Se sinta abraçado nesta noite. Ele te ama, Ele te deseja.